Aqui está a história completa, adaptada para o contexto brasileiro, mantendo o enredo original e a extensão, traduzida para o português do Brasil. Meu nome é Ingrid Oliveira e tenho 34 anos. 4 anos atrás, na noite anterior ao Dia das Mães, descobri que tinha sido apagada da minha própria família, removida do nosso grupo de WhatsApp como uma estranha, como alguém que nunca pertenceu àquele lugar. A mensagem da minha mãe para meus irmãos foi clara como cristal. Todos os meus filhos são bem-sucedidos, exceto a Ingrid. Ela escolheu ser uma simples professorinha. Não a vejo mais como minha filha. Eu não gritei. Não liguei para ela chorando. Simplesmente desapareci, do jeito que ela queria. O que minha mãe não sabia era que, 4 anos depois, eu estaria em um palco diante de 500 pessoas, com o governador do estado de São Paulo apertando minha mão. E ela estaria sentada na plateia, sem ter sido convidada, esperando por um momento de destaque que nunca chegaria. Antes de contar o que aconteceu em seguida, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se essa história realmente falar com você. De onde você está assistindo agora? E que horas são aí? Deixe-me começar do início. A noite em que percebi que tinha perdido a família que achava que tinha e comecei a construir a que eu realmente merecia. Crescendo, a família Oliveira era o que as pessoas no nosso condomínio de luxo em Alphaville chamavam de perfeita. Minha mãe, Margarida Oliveira, aposentou-se de seu cargo como gerente regional de um banco aos 55 anos, não porque precisasse descansar, mas porque finalmente havia garantido sua vaga no conselho do clube hípico. Só a anuidade custava mais do que meu salário anual. Ela usava seus lenços de seda como armadura, sempre jogados casualmente sobre os ombros, sempre em tons pastéis que sussurravam dinheiro velho, embora nosso dinheiro tivesse apenas uma geração. Minha irmã Vitória era a joia da coroa. 38 anos, cirurgiã plástica nos Jardins, com uma clientela que incluía apresentadoras de telejornais e esposas de políticos. Ela postava fotos de seu Rolex casualmente descansando sobre mesas de restaurantes caros, suas unhas perfeitamente feitas segurando taças de champanhe em bailes de gala beneficentes. Todo Natal, ela nos atualizava sobre seu último procedimento sutil, como se não pudéssemos ver a pele esticada ao redor dos olhos, os lábios que pareciam mais cheios a cada ano. Depois havia o Bruno, de 40 anos, advogado corporativo na Avenida Faria Lima, que dirigia uma Mercedes G-Wagon blindada que ele fazia questão de estacionar na vaga mais visível em todas as reuniões familiares. Ele tinha uma esposa chamada Carolina, que colecionava bolsas de grife da mesma forma que algumas pessoas colecionam selos, metodicamente, obsessivamente, sempre caçando a próxima edição limitada. E então havia eu, Ingrid, a caçula, a única que não se encaixava no portfólio da família. Eu era professora do 4º ano na Escola Estadual Caminho do Sol, uma pequena escola situada numa área rural a cerca de 150 quilômetros da mansão em estilo colonial da minha mãe. Meu Honda Civic tinha 12 anos. Meu apartamento caberia dentro do closet da Vitória. Mas aqui está o que ninguém nunca mencionava naqueles brunches no clube. Minha mãe tinha 2 filhos bem-sucedidos, uma médica e um advogado. Não 3. Nunca 3. Eu não escolhi o magistério porque não conseguia fazer outra coisa. Quando me formei no ensino médio, tive uma das melhores notas no Enem e uma oferta de bolsa integral para cursar medicina na USP. O mesmo caminho que Vitória havia seguido uma década antes. Minha mãe já tinha encomendado o adesivo de mãe de médica para o carro dela. Ela tinha contado a todas as amigas do clube. A narrativa estava definida. Mas eu passei aquele verão sendo voluntário em um projeto de alfabetização para crianças carentes no interior do estado. Havia um menino, Marcos Júnior, de 8 anos, que não conseguia ler além do nível da 1ª série, a quem disseram a vida toda que ele era lento. Em agosto, ele estava devorando livros com capítulos. No dia em que ele terminou de ler Meu Pé de Laranja Lima, sozinho, ele me abraçou com tanta força que achei que minhas costelas iriam estalar. Aquele foi o momento em que eu soube. Liguei para minha mãe naquela noite para dizer que estava recusando a vaga em medicina. Eu ia estudar pedagogia. Eu queria ser professora do ensino fundamental. O silêncio do outro lado da linha durou 17 segundos.
Eu contei. Você está jogando sua vida fora, ela finalmente disse. Pra quê? Um salário de funcionário público e crianças ingratas? Ela não foi à minha formatura da faculdade. Disse que tinha um conflito de agenda, um chá beneficente no clube no mesmo fim de semana. Vitória enviou um cartão com um cheque de R$200 e um bilhete que dizia: boa sorte com sua carreirinha. Eu descontei o cheque. Precisava fazer compras no mercado, mas nunca esqueci a mensagem por trás daquelas palavras. Você escolheu errado. Você escolheu menos. E nunca vamos deixar você esquecer isso. Eu não escolhi ser pobre. Eu escolhi propósito. Para minha mãe, essas duas coisas eram exatamente a mesma coisa. A exclusão não aconteceu de uma vez. Ela se infiltrou lentamente, como mofo nos cantos de um quarto que ninguém se preocupa em limpar. Em um almoço de domingo em novembro de 2019, cheguei à casa da minha mãe com um escondidinho de batata doce caseiro. A receita favorita dela, a que a vovó Ruth costumava fazer. Quando entrei na sala de jantar, encontrei meu lugar marcado na pequena mesa dobrável no canto. A mesa montada para os enteados da Vitória e o sobrinho pequeno do Bruno. Ah, querida, ficamos sem espaço na mesa principal, disse minha mãe, ajustando seus brincos de pérola. Você não se importa, não é? Você é tão boa com crianças. Eu tinha 30 anos. O Natal daquele ano foi pior. Eu passei 3 semanas tricotando para minha mãe uma manta de cashmere no tom favorito dela, cinza pombo. Quando ela abriu, segurou a peça, sorriu de forma fina e disse: que artesanal. Então ela se virou para Vitória, que a presenteara com uma bolsa da Chanel, e passou os próximos 20 minutos delirando sobre a costura, o metal, o acabamento. Minha manta acabou no armário de casacos. Encontrei-a lá 2 meses depois, ainda no papel de seda, com as etiquetas que eu tinha removido cuidadosamente enfiadas de volta dentro. Mas o golpe final veio no aniversário dela, no início de 2020. Liguei para perguntar a que hora seria o jantar. Ah, Ingrid, disse ela, com a voz pingando um pesar ensaiado. O restaurante Fazano só tinha 6 lugares disponíveis. Seu pai, o Bruno e a Carolina, a Vitória e o namorado dela. Você entende, não entende? Família vem em primeiro lugar. 6 lugares. E de alguma forma eu não era família o suficiente para preencher um deles. Mas tudo aquilo, a mesa dobrável, a manta esquecida, o restaurante que não tinha espaço, nada disso me preparou para o que veio a seguir. A única pessoa na minha família que ainda me tratava como se eu existisse era minha prima Raquel. Ela tinha 24 anos na época, filha da minha tia Patrícia, 8 anos mais nova que eu, recém-saída da faculdade e trabalhando em seu primeiro emprego de marketing na Vila Madalena. Éramos próximas desde que ela era criança. Eu costumava cuidar dela nos fins de semana, levá-la à biblioteca, ajudá-la com a lição de casa quando seus próprios pais estavam ocupados demais brigando. Raquel era o tipo de pessoa que percebia quando você estava sofrendo, mesmo quando tentava esconder. Na noite anterior ao Dia das Mães de 2020, meu telefone tocou às 23h47. O nome da Raquel iluminou a tela. Quando atendi, a voz dela estava tremendo. Ingrid, preciso te contar uma coisa. Eu não sabia se devia, mas você merece saber. Meu estômago despencou. O que aconteceu? Olhe seu WhatsApp, o grupo da família. Abri o aplicativo, rolei até Jantar Família Oliveira, o grupo que minha mãe havia criado 3 anos atrás para coordenar os feriados. Eu não estava mais nele. Raquel, eu não estou vendo. Eu sei, eles removeram você. Sua mãe pediu para Vitória fazer isso semana passada, mas ela só fez agora à noite. A voz de Raquel falhou. Ingrid, sinto muito. Eu tirei print de tudo, estou te mandando agora. Meu telefone vibrou. Uma imagem, depois outra. Encarei a tela, as palavras da minha mãe congeladas em tinta digital. E algo dentro de mim ficou muito quieto. Por que você está me contando isso? Sussurrei. Porque você é minha família, disse Raquel. Mesmo que eles tenham decidido que você não é a deles. Salvei aquelas capturas de tela em uma pasta que intitulei Provas. Eu não sabia então que precisaria delas. Só sabia que não podia deixar aquelas palavras desaparecerem. Li aquele print 47 vezes naquela noite. Não porque não entendesse as palavras. Eu as entendia perfeitamente.
Li repetidamente porque alguma parte de mim continuava procurando uma brecha, uma frase que pudesse significar algo diferente, um contexto que pudesse suavizar o golpe. Não havia nenhum. A mensagem era da minha mãe, postada no grupo da família às 20h32. Lembrete. Jantar de Dia das Mães no Terraço Itália, às 19 horas em ponto. Todos os meus filhos estarão lá. Todos os meus filhos bem-sucedidos. A Ingrid escolheu ser uma simples professorinha. Não a vejo mais como minha filha. Por favor, não mencionem o nome dela amanhã. Abaixo disso, Vitória havia respondido com um emoji de coração. Apenas um coração. Sem protesto, sem hesitação. A resposta do Bruno. Entendido, mãe. 2 palavras. Isso era tudo que eu valia para o meu irmão. 2 palavras e total obediência. Sentei na beira da cama, no meu pequeno apartamento estúdio, telefone apertado nas mãos. E não chorei. Eu queria, meu Deus, queria desmoronar, gritar no travesseiro, ligar para minha mãe e exigir uma explicação. Mas o que isso mudaria? Ela tinha tomado sua decisão. Ela anunciou para a família como um comunicado de imprensa. Ingrid não é mais uma de nós. E todos concordaram. Fiquei acordado até as 2 da manhã, encarando aquelas mensagens, lendo os horários, percebendo que nem uma única pessoa, nem meu pai, nem minha tia, nem ninguém havia contestado. Raquel foi a única que pensou em me avisar. Ao nascer do sol, tomei uma decisão própria. Se minha mãe queria que eu desaparecesse, eu desapareceria completamente, nos meus próprios termos. Mas eu não esqueceria e não apagaria aqueles prints. Alguns recibos a gente guarda para sempre. Na manhã do Dia das Mães, acordei com silêncio. Sem ligações, sem mensagens, sem um sentimos sua falta, queria que você pudesse vir constrangedor da Vitória. Nada. Pela primeira vez em 30 anos, não enviei flores para minha mãe. Não liguei para desejar um dia feliz, não dirigi 150 quilômetros para me sentar em uma mesa de canto enquanto ela fingia que eu não existia. Fiz café, corrigi provas, fui caminhar ao longo do riacho atrás do meu condomínio e observei a água capturar a luz da manhã. E pensei nas minhas opções. Eu poderia ligar para ela, confrontá-la, exigir saber por que ela disse aquelas coisas, por que me cortou, por que ser professora me tornava indigna do amor dela. Eu poderia postar o print da mensagem online, deixar o mundo ver que tipo de mãe cria uma médica, um advogado e uma filha que ela joga fora. Eu poderia aparecer no Terraço Itália sem ser convidada, fazer uma cena, forçá-los a reconhecer minha existência. Mas o que qualquer uma dessas coisas realizaria? Minha mãe havia feito sua escolha. Ela escolheu status em vez de sua própria filha. Escolheu a opinião das mulheres do clube social em vez da filha que a amou por 3 décadas. Se ela queria que eu desaparecesse, eu daria exatamente o que ela pediu. Mas não porque ela exigiu, mas porque eu escolhi. Bloqueei o número dela naquela tarde, depois o da Vitória, depois o do Bruno. Excluí o Instagram para não ter que ver suas fotos de família perfeitamente curadas. Eu não sabia então que meu silêncio duraria 4 anos. Não sabia que esses 4 anos mudariam tudo. Tudo que eu sabia naquele momento quieto era isto. Eu não imploraria para ser amada por pessoas que me viam como uma mancha em sua reputação. O mundo continuou girando, e a família Oliveira continuou fingindo que eu nunca fiz parte dela. 6 meses depois daquele Dia das Mães, Raquel me ligou com uma atualização que eu não tinha pedido. As fotos do fim de ano estão no ar, disse ela calmamente. Vitória postou há 1 hora. Disse a mim mesma que não olharia. Durei 3 horas. A imagem mostrava minha mãe na cabeceira de sua mesa de jantar formal, ladeada por Vitória e Bruno, seus cônjuges arranjados perfeitamente atrás deles. Taças de cristal capturavam a luz. Um peru enorme brilhava no centro. A legenda dizia: grata pela minha família incrível. Mãe, você nos criou bem. 3 pessoas, não 4. Minha cadeira nem estava vazia. Eles simplesmente reconfiguraram, como se a mesa sempre tivesse sido posta para 6 em vez de 8. No Natal, parei de me torturar com as redes sociais. Mas Raquel ainda ligava. Sua mãe diz a todos que você está fazendo trabalho voluntário na África, disse ela. Algum tipo de ONG educacional, muito prestigiado.
Não pode vir para casa porque está mudando vidas no exterior. Eu ri, o tipo amargo que arranha a garganta. Ela está mentindo para encobrir que me deserdou. Está mentindo para que ninguém faça perguntas, para não ter que admitir que expulsou a própria filha por ser professora. Raquel fez uma pausa. Ingrid, ela disse à senhora Patrícia no clube que você foi indicada para algum prêmio internacional de ensino no Quênia. Eu não tinha saído do estado de São Paulo em 3 anos. Foi quando entendi. Minha mãe não me odiava. Ela odiava o que minha existência dizia sobre ela. Então, ela inventou uma versão de mim com a qual podia se gabar. Uma heroína humanitária, convenientemente inalcançável. A verdadeira eu, a que ensinava a 4ª série a 150 quilômetros de distância, eu já era um fantasma. Conheci Marcus Webb numa terça-feira de outubro, cercada por pés de milho e crianças de 9 anos rindo. A fazenda dele, Orgânicos Família Webb, era uma lenda local. 50 hectares de colinas, vegetais de herança, um pequeno pomar onde as famílias vinham todo outono para colher frutas e tirar fotos no celeiro vermelho. Eu tinha levado meus alunos do 4º ano numa excursão para aprender sobre agricultura sustentável. Marcos estava esperando perto do trator quando nosso ônibus parou. Alto, ombros largos, com olhos gentios e terra permanentemente impregnada sob as unhas. Ele apertou minha mão e disse: "Você deve ser a professora Ingrid. Minha filha não para de falar de você." A filha dele era Lilian, 5 anos, cachos dourados e um sorriso que poderia derreter geleiras. Ela estava na turma do jardim de infância da minha colega, mas eu dava aulas de reforço para ela 2 vezes por semana depois que a mãe dela faleceu de câncer no ano anterior. "A Lilian é uma criança incrível", eu disse a ele. "Inteligente como ninguém, curiosa sobre tudo." Algo mudou no rosto dele. Gratidão, talvez, ou o reconhecimento de uma alma gêmea. "Ela diz que você é a professora favorita dela na escola inteira, mesmo que você não seja tecnicamente a professora dela." Ele sorriu. As palavras dele naquela excursão viraram um telefonema. O telefonema virou um café. O café virou um piquenique sob o velho carvalho na propriedade dele, onde Marcos perguntou sobre minha família e eu contei a verdade. "Eu não tenho um", eu disse. "Ou eles decidiram que não me têm." Ele não pediu detalhes, não insistiu. Apenas me entregou uma fatia de torta de maçã que a mãe de sua falecida esposa o ensinara a fazer e disse: "Família nem sempre é sangue, Ingrid. Às vezes são as pessoas que aparecem quando todo mundo vai embora." Aquele foi o momento em que comecei a acreditar nele. 2 anos se passaram como páginas virando em um livro que eu finalmente estava escrevendo para mim mesma. Em 2022, Marcos e eu nos casamos. Não em um clube de campo, não com 300 convidados e um bolo de 12 andares. Trocamos votos sob o carvalho onde tivemos nossa primeira conversa real, com Lilian como nossa daminha e um punhado de amigos que haviam se tornado família. Adotei oficialmente a Lilian naquele mesmo ano. No dia em que a papelada saiu, ela me entregou um desenho de giz de cera com 3 bonecos de palito de mãos dadas sobre um sol amarelo. Na parte inferior, em letras trêmulas de jardim de infância, ela havia escrito: "Minha mãe, meu pai, eu." Guardo esse desenho na minha mesa no trabalho. Em alguns dias, quando o mundo parece pesado, eu o pego apenas para lembrar o que importa. Terminei meu mestrado em gestão educacional através de aulas noturnas e sessões de verão, digitando trabalhos às 11 da noite depois que Lilian dormia, estudando durante meus intervalos de almoço, determinada a provar que a ambição não exigia abandonar os alunos que eu amava. Quando abri uma vaga para diretor assistente na Escola Caminho do Sol, eu me inscrevi. A banca examinadora consistia em 3 membros do conselho escolar, incluindo Marcos, que se recusou a votar. Consegui o emprego de qualquer maneira. Durante tudo isso, permaneci invisível. Sem redes sociais, sem comunicados à imprensa, sem anúncios orgulhosos para a família que me apagou. Em algum lugar nos jardins, minha mãe ainda estava dizendo às pessoas que eu estava salvando crianças na África. Em algum lugar na Faria Lima, Bruno ainda estava fingindo que nunca teve uma segunda irmã. Em algum lugar online, Vitória estava postando fotos de jantares de família em mesas que nunca teriam um lugar para mim. Eles não tinham ideia de quem eu tinha me tornado, e eu não estava pronta para contar a eles. Ainda não. O telefonema veio numa tarde de quinta-feira, em março de 2024.
Senhora Ingrid Webb? A voz era formal, precisa. Aqui é Diana Mendes, Diana Moura, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O Conselho analisou sua inscrição e tem o prazer de informar que você foi selecionada como a nova dirigente regional de ensino da região. Sentei na beira da minha mesa, minhas pernas subitamente incertas. Dirigente regional, o cargo para o qual me inscrevi por impulso, nunca acreditando que seria realmente considerada. Supervisionando 12 escolas, 4.000 alunos, 200 professores. Você tem certeza? Consegui perguntar. Seu histórico fala por si. Taxas de alfabetização subiram 18% em 3 anos. A retenção de professores é a mais alta da região. O programa de mentoria que você desenvolveu está sendo adotado em todo o estado. Uma pausa. A doutora Helena recomendou você especificamente. Ela disse que você foi a melhor educadora com quem ela já trabalhou. Helena Hart, minha mentora do meu primeiro ano de ensino, agora secretária estadual de educação. Eu não falava com ela há meses. O anúncio saiu nos jornais locais 2 semanas depois. Professora local ascende a dirigente regional. Uma pequena manchete no Jornal do Vale, completa com minha foto do site do distrito escolar. Não achei que ninguém na minha família veria. Eu estava errada. Raquel ligou naquela noite, sem fôlego. Ingrid, sua irmã acabou de postar aquele artigo no grupo da família com a legenda: "Não é a nossa Ingrid?" Meu estômago apertou. O que minha mãe disse? Nada, ela não respondeu. Mas... Raquel hesitou. Eu estava na casa da tia Patrícia quando aconteceu. Sua mãe ligou para a Vitória imediatamente. Eu podia ouvi-la pelo telefone. Ingrid, ela estava furiosa. Furiosa por você ter conseguido o emprego. Furiosa por ela não saber. Furiosa por estar dizendo a todos que você está na África e agora há provas de que você esteve aqui o tempo todo. O e-mail chegou 3 dias depois. O assunto dizia: de sua mãe. Quase deletei sem ler. Quase. Minha querida Ingrid, começava. Vi a notícia maravilhosa sobre sua promoção. Sempre soube que você tinha potencial. Devíamos almoçar em breve. Adoraria ouvir sobre tudo o que você conquistou. O Dia das Mães está chegando. Significaria muito ter a família toda reunida novamente. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento dos 4 anos de silêncio, nenhuma menção à mensagem de WhatsApp que havia me destruído. Apenas um convite, como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse simplesmente estado fora em uma longa viagem e agora fosse bem-vinda para retornar. Eu não respondi. 2 semanas depois, meu telefone tocou de um número desconhecido. Contra meu melhor julgamento, atendi. Ing, é a Vitória. A voz dela era melosa, calorosa, um tom que eu não ouvia desde que éramos crianças. Sei que faz tempo, mas queria entrar em contato pessoalmente. A mamãe não tem se sentido bem e tem perguntado por você. Ela realmente quer te ver. O que ela tem? Só estresse, você sabe como ela fica. Mas ela sente sua falta, Ingrid. Todos nós sentimos. Liguei para Raquel naquela noite. Minha mãe está doente? Raquel bufou. Ela estava no spa ontem. Postou uma selfie na sauna de eucalipto. Um tempo. Ingrid, eles não estão entrando em contato porque sentem sua falta. Estão entrando em contato porque você saiu no jornal. Eu já sabia, mas ouvir Raquel confirmar fez a verdade se assentar nos meus ossos. Posso te perguntar uma coisa? Você já recebeu uma dessas ligações de reconciliação? Do tipo em que você consegue ouvir a falta de sinceridade pingando pelo telefone? Se você sabe exatamente do que estou falando, comente sim abaixo. E se quiser saber o que fiz em seguida, continue assistindo, porque o que aconteceu naquela cerimônia de premiação, nem eu vi chegando. Gostaria de poder dizer que fui forte todos os dias, que nunca vacilei, nunca questionei, nunca fiquei acordada às 3 da manhã me perguntando se eu era vilã da minha própria história. Mas isso não seria verdade. As dúvidas se infiltraram lentamente após aquele telefonema da Vitória. No trabalho, colegas continuavam me parabenizando. O anúncio de dirigente regional havia se espalhado pelo município como fogo. Todos queriam apertar minha mão, perguntar sobre meus planos, compartilhar o quanto estavam orgulhosos. E então vieram as perguntas que eu temia. Seus pais devem estar nas nuvens, disse meu vice-diretor uma manhã, radiante.
Aposto que sua mãe está se gabando para todo mundo na igreja. Sorri, balancei a cabeça, mudei de assunto. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha enquanto Marcos lavava a louça e Lilian fazia a lição de casa no balcão. O silêncio parecia mais pesado que o normal. Você está em outro lugar, disse Marcos sem se virar. Fale comigo. Eu só... Pressionei as palmas das mãos contra os olhos. Vitória ligou. Diz que a mamãe tem perguntado por mim, que sente minha falta. Olhei para ele. E se eu estiver errada, Marcos? E se eu tiver sido muito dura? Ela ainda é minha mãe. Talvez eu devesse... Devesse o quê? Ele secou as mãos, virou-se para me encarar. Ligado de volta? Ido jantar? Fingido que os últimos 4 anos não aconteceram? Eu não sei, minha voz falhou. Só fico pensando. Todo mundo perdoa a família, certo? É isso que você deve fazer. E se eu for a vilã aqui? Marcos não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até o escritório, desapareceu por um momento e voltou com seu laptop. Quero te mostrar uma coisa, disse ele. Algo que venho guardando para um momento exatamente como este. Marcos colocou o laptop na mesa e abriu uma pasta chamada Ingrid, não apagar. Dentro havia arquivos que eu quase tinha esquecido que existiam. O primeiro, um print da mensagem de WhatsApp da minha mãe, aquela que Raquel me enviou 4 anos atrás. O horário brilhava no canto. 9 de maio de 2020, 20h32. As palavras não tinham mudado. Não a vejo mais como minha filha. O segundo, o e-mail da minha mãe de 2 semanas atrás. Minha querida Ingrid. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento. O terceiro, uma foto do Instagram da Vitória, Natal de 2020. O retrato de família com um espaço vazio onde eu deveria estar. A legenda: Mãe, você nos criou bem. Salvei tudo, disse Marcos calmamente. Cada mensagem que Raquel encaminhou, cada foto que apareceu online, fiz backup de tudo na nuvem com datas e metadados, porque sabia que esse dia chegaria. Ele sentou à minha frente. Sabia que haveria um momento em que você esqueceria por que foi embora, em que começaria a se perguntar se foi você quem falhou. Encarei a tela, a evidência do meu próprio apagamento, e senti algo mudar dentro de mim. Você não falhou, continuou Marcos. Você sobreviveu. Você construiu uma vida. Você se tornou alguém, não apesar deles, mas sem eles. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Você não deve perdão a pessoas que nunca pediram por isso. Você só deve a si mesma a verdade. Fechei o laptop lentamente. Raquel te mandou outra coisa, eu disse. O que é? Marcos hesitou. Tem certeza de que quer ver? Assenti. Ele abriu mais um print. Uma nova mensagem do grupo da família datada de ontem. E quando li, tudo ficou claro. O print era do chat Família Oliveira, do qual fui removida 4 anos atrás. A mensagem da minha mãe brilhava na tela, datada do dia anterior. Notícia maravilhosa. Ingrid será homenageada na cerimônia estadual de Educadora do Ano no mês que vem. Será televisionado. Já confirmei nossa presença. Chegaremos cedo, sentaremos na sessão da família e subiremos ao palco com ela para as fotos. Vitória, use seu Valentino vermelho. Bruno, traga Carolina. Esta é uma oportunidade para mostrar a todos que a família Oliveira permanece unida. Resposta da Vitória. Já escolhi meu vestido. Devo levar flores? Bruno. Vou limpar minha agenda. Boa jogada de marketing. Nenhuma única pessoa perguntou se eu queria que eles estivessem lá. Nenhuma única mensagem mencionou reconciliação, um pedido de desculpas ou mesmo uma conversa privada antes de aparecerem no maior momento da minha carreira. Eles planejam sequestrar sua cerimônia, disse Marcos, com a voz tensa de raiva controlada. Entrar como se nada tivesse acontecido, posar para as câmeras, levar o crédito. Li as mensagens novamente, mais devagar dessa vez. As palavras da minha mãe ecoaram na minha cabeça. Esta é uma oportunidade. Não sinto falta da minha filha. Não, eu estava errada. Uma oportunidade.
para consertar a reputação dela, para retomar a narrativa, para ficar ao meu lado no meu momento de triunfo e fingir que ela esteve lá o tempo todo. Eles não me querem de volta, eu disse, a realização se assentando fria e final no meu peito. Eles querem a versão de mim que podem exibir. Marcos assentiu. Então, o que você vai fazer? Olhei para o print uma última vez. A orquestração cuidadosa da minha mãe, a conformidade ansiosa dos meus irmãos, a ausência completa de qualquer coisa parecida com remorso. Vou deixar eles virem, disse calmamente. E então vou contar a verdade. Reunimos-nos ao redor da mesa da cozinha naquela noite. Marcos, Raquel em videochamada e eu, como generais planejando uma campanha. Você poderia desconvidá-los, sugeriu Raquel. Chamar a segurança, removê-los se tentarem entrar? Aí eu sou a vilã, eu disse. A filha ingrata que barrou a própria mãe de sua cerimônia de premiação. Essa é a história que eles contarão a todos. Então qual é a alternativa? Perguntou Marcos. Deixar eles entrarem desfilando e fingirem que te apoiaram esse tempo todo? Eu vinha pensando nisso há horas, rodando cenários, pesando opções. Não, disse finalmente. Eu deixo eles virem. Não causo uma cena antes. Não aviso, nem confronto. Respirei fundo. E então, quando eu fizer meu discurso de aceitação na frente de 500 educadores, câmeras de televisão e do governador de São Paulo, eu agradeço a minha família. O rosto de Raquel na tela ficou imóvel. Ingrid. Eu agradeço a minha família, repeti. Meu marido Marcos, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Minha filha Lilian, que me ensinou como é o amor incondicional. E é isso, essa é a lista inteira. O silêncio pairou no ar. Você não vai mencioná-los de jeito nenhum, disse Marcos lentamente. Por que eu faria isso? Eles não são minha família. Eles deixaram isso claro 4 anos atrás. Puxei o print da mensagem de WhatsApp da minha mãe no meu telefone. Não preciso expô-los. Não preciso ler isso em voz alta. Só preciso não incluí-los. A ausência falará por si mesma. E se sua mãe tentar subir no palco mesmo assim? Perguntou Raquel. Sorri. O primeiro sorriso verdadeiro que senti em dias. Então vou lembrá-la muito educadamente de que estou simplesmente honrando os limites que ela estabeleceu. Ela disse que eu não era mais filha dela. Só estou levando a palavra dela a sério. A doutora Helena ligou 3 dias antes da cerimônia. Ingrid, precisamos conversar. A voz dela carregava a franqueza prática que eu lembrava do meu primeiro ano de ensino. Aconteceu uma coisa. Me preparei. O que houve? Alguém entrou em contato com o coordenador da cerimônia semana passada. Uma mulher chamada Margarida Oliveira disse que era sua mãe. Helena fez uma pausa. Ela pediu para falar durante a parte das observações familiares do programa. Queria dizer algumas palavras sobre criar você. Meu aperto aumentou no telefone. Ela fez o quê? O coordenador passou o pedido para mim, já que faria o discurso de introdução. Eu recusei. Outra pausa, mais pesada desta vez. Ingrid, não sei a história completa da sua situação familiar. Você nunca me contou e eu nunca perguntei. Mas eu te conheço. Vi você trabalhar por 15 anos e sei que se quisesse sua mãe envolvida, você mesma teria mencionado. Exalei lentamente. Obrigada, Helena. Vou apresentar você naquele palco, continuou ela. E vou falar sobre suas conquistas, sua dedicação, seus 15 anos mudando a vida de crianças. Não sobre seu sobrenome, não sobre quem te criou, apenas o que você construiu com suas próprias mãos. Ela suavizou. Você mereceu isso, Ingrid. Ninguém pode reescrever essa história, a não ser você. Quando desliguei, Marcos estava me observando da porta. Sua mãe tentou subir no palco. Helena bloqueou. Ele balançou a cabeça lentamente, não em descrença, mas em confirmação de tudo o que ele já sabia sobre a mulher que me descartou. Ela realmente acha que pode simplesmente voltar entrando, disse ele. Ela acha que merece, respondi. Essa é a diferença. Na noite anterior à cerimônia, sentei à mesa da cozinha com um bloco de notas em branco,
uma xícara de chá de camomila e o peso de 4 anos pressionando meu peito. Lilian tinha ido para a cama 1 hora antes, sua mãozinha acenando da porta. Boa sorte amanhã, mamãe. Você vai ser incrível. Marcos estava na sala me dando espaço para escrever. Ele entendia que algumas palavras precisavam ser encontradas sozinhas. Encarei a página em branco. Gostaria de agradecer... Minha caneta pairou. A quem eu agradecia? Meus colegas, obviamente, a doutora Helena, os membros do conselho que acreditaram em mim, os alunos que fizeram cada manhã cedo e noite e tarde valerem a pena. E então pensei na minha mãe, na mulher que oferecia almoços no clube enquanto dizia às amigas que eu estava salvando crianças na África, que me apagou das fotos de família como se retocasse uma mancha, que estava neste exato momento provavelmente separando sua roupa, praticando seu sorriso de mãe orgulhosa, ensaiando qualquer discurso que Helena já havia negado a ela. Comecei a escrever. Quero agradecer a minha família, a família que escolhi e a família que me escolheu de volta. Meu marido Marcos, que me viu quando eu era invisível. Minha filha Lília, que me ensinou que o amor não é algo que você ganha, é algo que você dá livremente. Coloquei a caneta na mesa. Aquilo era o suficiente. Aquilo era tudo. Nenhuma menção ao nome Oliveira. Nenhum reconhecimento das pessoas que anunciaram meu exílio em um chat de grupo. Apenas a verdade. A família no meu discurso era a família que realmente tinha aparecido. Terminou? Perguntou Marcos da porta. Terminei, eu disse. Amanhã eu estaria na frente de 500 pessoas e pela primeira vez em 4 anos deixaria meu silêncio falar. O Palácio dos Bandeirantes nunca pareceu tão imponente. Eu tinha visto fotos do edifício minha vida toda. A arquitetura modernista, o concreto e o vidro que pareciam tocar o céu. Mas parada na entrada com meu vestido azul marinho, Marcos no meu braço e Lilian segurando minha mão, senti como se estivesse caminhando para a história. A cerimônia estava sendo realizada no grande auditório. 500 cadeiras organizadas em fileiras precisas, cada uma preenchida com educadores de todos os cantos do estado, diretores, professores, conselheiros escolares, dirigentes como eu que passaram suas carreiras em salas de aula antes de ascenderem a escritórios e câmeras. 3 equipes de reportagem, incluindo uma transmissão ao vivo para o site da Secretaria de Educação. Assinei na mesa de registro. Uma voluntária me entregou meu crachá. Ingrid Oliveira Webb, Educadora do Ano do Estado de São Paulo 2024. Parabéns, disse ela calorosamente. Sua família deve estar tão orgulhosa. Sorri. Eles estão. Tomamos nossos assentos na primeira fila, reservada para os homenageados e suas famílias imediatas. Lilian sentou entre Marcos e eu, suas pernas balançando sobre a cadeira, curtas demais para alcançar o chão. Ela usava o vestido que escolhemos juntas, amarelo suave com pequenas margaridas bordadas. Mamãe, ela sussurrou, puxando minha manga. Aquele é o seu nome lá em cima? Olhei para cima. Um banner enorme se estendia pelo palco. Educadora do Ano do Estado de São Paulo 2024, Ingrid Oliveira Webb. Meu nome, com 15 metros de largura, impossível de ignorar. Apertei a mão da Lilian. Sim, querida, é o meu nome. Atrás de mim, pude sentir olhos nas minhas costas. A sensação de formigamento de estar sendo observada. Eu não me virei, não precisava. Eu já sabia quem estava sentado na segunda fila, sem convite e sem se deixar abalar, esperando por um holofote que nunca brilharia sobre eles. Ouvi-os antes de vê-los. Com licença, aquela é minha filha lá em cima. Sim, a homenageada. Preciso estar na sessão da família. A voz da minha mãe carregava pelo auditório com autoridade praticada, o mesmo tom que ela usava para comandar garçons, silenciar discordâncias em jantares, convencer estranhos de que ela pertencia aonde quer que estivesse. Mantive meus olhos para frente. Respire. Apenas respire. Pela minha visão periférica, vi-o chegar como uma delegação. Minha mãe em Chanel creme, pérolas na garganta. Vitória naquele vestido valentino vermelho que ela mencionou. Cintura marcada, decote dramático, pronta para a câmera. Bruno em um terno risca de giz sob medida,
sua esposa Carolina arrastando-se atrás num vestido de grife. Eles entraram na segunda fila, diretamente atrás de nós, e ouvi o sussurro de palco da minha mãe para a mulher ao lado dela. Sou Margarida Oliveira, mãe da Ingrid. Criei aquela menina desde o dia em que nasceu. Tudo o que ela é, ela deve a mim. A mulher assentiu educadamente, olhando para o banner, depois de volta para minha mãe. Vitória inclinou-se para a frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do perfume dela. Ingrid, você está ótima. Não me virei, não a reconheci. Uma mão tocou meu ombro. Não vai dizer oi para sua família? A voz do Bruno, casual, titulada. Virei minha cabeça apenas levemente, não o suficiente para encará-los, apenas o suficiente para ser ouvida. Minha família está sentada bem aqui ao meu lado. Então me virei de volta para o palco, a mãozinha de Lilian quente na minha. Quer saber o que aconteceu quando fiz meu discurso? Quando minha mãe me ouviu agradecer a todos na minha vida, exceto a ela? Prometo a você, você não vai adivinhar a reação dela. Se você ainda está comigo, toque no botão de curtir e fique. Os próximos 3 minutos são a razão pela qual estou contando esta história. A doutora Helena Hart caminhou até o pódio com a mesma autoridade tranquila que carregava em cada sala de aula, cada reunião de conselho, cada conversa difícil nas últimas 3 décadas. Ela ajustou o microfone, examinou a sala e começou. Em 15 anos trabalhando no Sistema Educacional de São Paulo, tive o privilégio de conhecer milhares de professores extraordinários, mas hoje quero falar sobre uma que se destaca. Senti minha mãe se mexer no assento atrás de mim, ajustando suas pérolas, preparando sua expressão orgulhosa para as câmeras. Ingrid Oliveira Webb começou sua carreira em uma escola rural com 23 alunos, recursos limitados e determinação ilimitada. A voz de Helena era firme, calorosa. Apenas em seu primeiro ano, ela elevou os níveis de leitura em uma média de 2 anos escolares por aluno, não através de mágica, mas aparecendo todos os dias. Ela fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Ingrid não veio de um contexto que tornou seu caminho fácil. Ela não teve conexões ou privilégios entregues a ela de bandeja. Uma leve ênfase nessas palavras. Eu estava imaginando? Ela construiu tudo sozinha. Seu mestrado enquanto lecionava em tempo integral, seu programa de mentoria que agora está sendo adotado em 37 diretorias pelo Estado, sua família, minha respiração parou, a qual tenho a honra de apresentar agora. Seu marido Marcos, que serviu no conselho escolar por 6 anos, e sua filha Lilian, que me disse nos bastidores que sua mãe é a melhor professora do mundo inteiro. A câmera focou em Marcos e Lilian, não na minha mãe, não na Vitória em seu vestido vermelho, na família que importava. Atrás de mim, ouvi uma respiração aguda, o rangido de uma cadeira quando alguém apertou o apoio de braço com força demais. Helena sorriu. Por favor, deem as boas-vindas à sua educadora do ano do Estado de São Paulo 2024, Ingrid Oliveira Webb. Caminhei até o pódio com pernas que pareciam mais firmes do que eu esperava. 500 rostos olhavam para mim. Câmeras gravavam cada respiração. E na segunda fila, 4 pessoas em roupas de grife esperavam pelo reconhecimento que acreditavam merecer. Obrigada, doutora Helena, comecei. E obrigada à Secretaria de Educação, ao gabinete do governador e a todos que tornaram o dia de hoje possível. Olhei para a plateia real. Professores que passavam seus fins de semana corrigindo provas, diretores que ficavam até tarde para aconselhar alunos com dificuldades, educadores que escolheram essa vida não por dinheiro ou status, mas porque acreditavam no poder do potencial de uma criança. Quando comecei a lecionar há 15 anos, não sabia se duraria um semestre. As horas eram longas, o salário era modesto e algumas pessoas... Fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras com cuidado. Questionaram se era um caminho que valia a pena seguir. Silêncio. O tipo que vibra. Mas aqui está o que aprendi. Ensinar não é provar nada a ninguém. É sobre aparecer para as crianças que precisam de você, mesmo quando ninguém mais aparece. Especialmente quando ninguém mais aparece. Respirei fundo.
O que me leva aos meus agradecimentos. Aos meus colegas da Escola Caminho do Sol, vocês são minha aldeia. A doutora Helena, que viu algo em mim quando eu era apenas uma jovem nervosa de 22 anos com um sonho. Devo a você mais do que palavras podem dizer. Virei-me para a primeira fila. E a minha família. Sorri para Marcos, para Lilian, meu marido Marcos, que acreditou em mim quando eu tinha parado de acreditar em mim mesma. Minha filha Lilian, que me lembra todo dia como é o amor incondicional. Parei. Essa era a lista. Atrás de mim, alguém na segunda fila se levantou. Ingrid, a voz da minha mãe. Não me virei. Ingrid, querida, certamente você não esqueceu sua própria mãe? A voz de Margarida ecoou pelo auditório, seu tom meio ferido e meio autoritário, o tipo de voz projetada para fazer todos na sala simpatizarem com ela. A mãe negligenciada, esquecida por sua filha ingrata. Ouvi movimento atrás de mim, saltos clicando contra o mármore. Ela estava caminhando em direção ao palco. 500 cabeças se viraram. Câmeras giraram. O momento se esticou como elástico, pegajoso e inevitável. Minha mãe chegou à base dos degraus do palco, seu Chanel creme capturando a luz, seu sorriso ensaiado firmemente no lugar. Eu só gostaria de dizer algumas palavras sobre minha filha, sobre o quanto estou orgulhosa de tudo que ela... Senhora, Oliveira... Minha voz saiu calma, quieta, amplificada pelo microfone do pódio para todos ouvirem. Ela parou no meio da frase, um pé no primeiro degrau. Obrigada por comparecer, eu disse, encontrando os olhos dela pela primeira vez em 4 anos. Mas a parte da família no meu discurso foi concluída. O sorriso dela vacilou apenas por um segundo, uma rachadura fina na fachada. Ingrid, sou sua mãe. Você disse que não me via mais como sua filha. As palavras caíram como pedras em um lago calmo. 4 anos atrás, em uma mensagem de grupo, você disse que eu escolhi ser uma simples professorinha e que eu não fazia mais parte da sua família. Suspiros ondularam pela plateia, um murmúrio de vozes. Alguém deixou cair um programa. Eu simplesmente honrei sua decisão, continuei uniformemente. A família que agradeço hoje é a família que ficou ao meu lado. A família que não exigiu que eu provasse meu valor através de um cargo ou salário. Um segurança se aproximou gentilmente de Margarida, gesticulando de volta para o assento dela. Ela ficou congelada, sem avançar, sem recuar. Pela primeira vez na vida, minha mãe não tinha nada a dizer. O silêncio durou exatamente 4 segundos. Então, de algum lugar no meio do auditório, uma mulher se levantou, cabelos grisalhos, cerca de 60 anos, vestindo um cardigan simples e óculos que tinham visto milhares de salas de aula. Ela começou a aplaudir. Lento, deliberado, inconfundível. Outra pessoa se levantou. Então 5. Então 20. Os aplausos cresceram como uma onda, rolando pelo auditório até que cada educador naquela sala estivesse de pé. 500 pessoas me dando algo que minha própria mãe nunca me deu. Validação sem condições. Agarrei as bordas do pódio, meus olhos ardendo. O segurança guiou gentilmente Margarida de volta ao seu assento. Ela caminhou rigidamente, mecanicamente, sua postura perfeita desmoronando a cada passo. Vitória estendeu a mão para o braço dela, sussurrando algo urgente, mas Margarida a afastou. Captei fragmentos de conversas das fileiras próximas. Você ouviu o que ela disse? A própria mãe a deserdou por ser professora. Isso é nojento. Então aquela é a mulher que a chamou de simples professorinha. Você imagina? A história estava se espalhando pela sala como fogo. Cada sussurro, outro prego no caixão da reputação cuidadosamente construída da minha mãe. Quando os aplausos finalmente diminuíram e as pessoas se sentaram, vi Margarida sentada rigidamente em sua cadeira, olhando para a frente. Seu Chanel creme de repente parecia muito brilhante, esforçado demais. Vitória estava digitando furiosamente no telefone. O maxilar de Bruno estava cerrado tão forte que eu podia ver os músculos trabalhando do palco. E na primeira fila, Lilian estava olhando para mim com olhos brilhantes.
Você conseguiu, mamãe. Ela sussurrou, baixo demais para qualquer outra pessoa ouvir, mas li seus lábios perfeitamente. Sorri para ela. Apenas para ela. O resto da plateia desapareceu no ruído de fundo. Minha família estava orgulhosa de mim. Isso era tudo o que importava. Eles me encurralaram no corredor do lado de fora do auditório. Eu tinha acabado de tirar fotos com o governador, um homem gentil com um aperto de mão firme que me disse que meu discurso foi a coisa mais honesta que ele ouviu naquele prédio em 20 anos, quando os vi se aproximando. Minha mãe, ladeada por Vitória e Bruno, movendo-se pela multidão com a determinação de pessoas que acreditavam que lhes deviam uma explicação. Ingrid. A voz da minha mãe estava baixa agora, despido de sua qualidade performática. Precisamos conversar em particular. Mantive meu tom agradável, profissional. Se tem algo a dizer, Sra. Oliveira, pode dizer aqui. Os olhos dela correram para as pessoas ao nosso redor. Outros homenageados, suas famílias, um jornalista tomando notas. Você me humilhou na frente de todos, na televisão. Eu declarei um fato. Puxei meu telefone, desbloqueei e mostrei o print que vivia no meu rolo da câmera há 4 anos. Esta é a mensagem que você enviou em 9 de maio de 2020. Não a vejo mais como minha filha. Suas palavras, sua decisão. Eu simplesmente a honrei. O rosto da minha mãe ficou pálido. Aquilo foi... Eu estava chateada. Você sabe como as coisas são tiradas de contexto. Contexto? Mostrei a ela o horário, o remetente, o emoji de coração da Vitória, o entendido, mãe, do Bruno. Esta foi uma mensagem num grupo dizendo a todos na nossa família para fingirem que eu não existia. Não há outro contexto. Bruno deu um passo à frente. Ingrid, vamos ser razoáveis. Eu fui razoável por 30 anos. Minha voz permaneceu calma. Fui razoável quando vocês me sentaram na mesa das crianças. Razoável quando a mamãe esqueceu minha formatura. Razoável quando todos decidiram que minha carreira me tornava descartável. Guardei meu telefone. Cansei de ser razoável. A máscara da Vitória rachou primeiro. Isso é ridícula, sibilou ela. Seu vestido valentino vermelho parecendo subitamente berrante sob as luzes fluorescentes do corredor. Viemos aqui para te apoiar. Remanejamos nossas agendas inteiras. Vocês vieram aqui para uma foto. Mantive minha voz nivelada. Li suas mensagens, Vitória. Devo levar flores? Isso não é apoio, isso é encenação. O rosto dela corou. Como você... Quem te mostrou isso? Não importa como eu sei. Importa que todos vocês planejaram aparecer na minha cerimônia, sentar na minha sessão de família e levar o crédito por um sucesso que passaram 4 anos ignorando. Bruno tentou uma abordagem diferente. Sua voz de advogado, calma, razoável, o tom que usava para negociar acordos. Ingrid, pense nisso de uma perspectiva de relações públicas. O vídeo está viralizando, as pessoas estão ligando para a mamãe, chamando a mamãe de... chamando ela do que ela é? Você está piorando as coisas para todo mundo, para o nome da família. Eu não tenho esse nome há 2 anos. Levantei minha mão, mostrando a simples aliança de ouro que Marcos havia colocado ali. Sou uma web agora. E o engraçado sobre nomes de família, eles só significam algo se a família por trás deles for real. Vitória chegou mais perto, sua voz caindo para um sussurro feroz. Você acha que é melhor que nós, não acha? Só porque ganhou um prêmiozinho. Não, encontrei os olhos dela. Acho que sou exatamente o que sempre fui, uma professora. A mesma professora que você chamou de simples. A mesma professora que a mamãe tinha vergonha de mencionar no clube. Virei-me para olhar para todos os 3. Eu não me tornei melhor que vocês. Vocês decidiram que eu não era boa o suficiente. E eu parei de tentar mudar a cabeça de vocês. Atrás de mim, ouvi os passos firmes de Marcos. A mãozinha de Lilian encontrou a minha. Pronta para ir para casa? Perguntou ele. Mais do que pronta. Virei-me para encarar minha mãe uma última vez. Ela parecia menor de alguma forma. O Chanel creme caía de forma diferente agora. As pérolas pareciam menos polidas. 4 anos de construção cuidadosa de reputação,
desfeitos em 3 minutos num palco que ela nunca foi convidada a compartilhar. Senhora Oliveira, disse calmamente, baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. 4 anos atrás, você fez uma escolha. Você escolheu sua imagem em vez de sua filha. Escolheu a opinião das mulheres de um clube em vez de uma filha que te amava. O lábio dela tremeu, a primeira rachadura na armadura que eu já tinha visto. Eu poderia te odiar por isso, continuei. Passei muitas noites pensando que deveria, mas aqui está o que percebi. Odiar você significaria que você ainda controlava minha vida, e você não controla, não mais. Ingrid, não estou pedindo que você peça desculpas. Não preciso do seu pedido de desculpas para ser feliz. Tenho sido feliz há 2 anos sem ele. Respirei fundo. Mas quero que entenda uma coisa. Não estou fazendo isso para te punir. Estou fazendo isso porque finalmente aprendi a diferença entre perdão e autorrespeito. Virei-me para a Vitória. Você perguntou se eu acho que sou melhor que vocês. Eu não acho. Só acho que mereço ser amada sem condições. E encontrei isso em outro lugar. Para Bruno. Você estava preocupado com o nome da família. Mas nomes são apenas palavras. Família é aparecer. Vocês não apareceram por 4 anos. Não podem começar agora. Dei um passo para trás. A mão de Marcos quente nas minhas costas. Lilian pressionada contra meu lado. Adeus, senhora Oliveira. Vitória. Bruno. Assenti uma vez. Espero que encontrem o que quer que estejam procurando, mas não encontrarão comigo. Saímos pelas portas sem olhar para trás. As consequências não aconteceram da noite para o dia. Elas se infiltraram lentamente, como água através de rachaduras na fundação. Raquel me ligou 1 mês após a cerimônia com atualizações que eu não tinha pedido, mas de alguma forma precisava ouvir. Sua mãe renunciou ao comitê social do clube, disse ela. Disse que precisava focar em assuntos familiares, mas todo mundo sabe o verdadeiro motivo. As mulheres estavam fazendo perguntas que ela não podia responder. Sobre você, sobre o discurso, sobre que tipo de mãe deserda uma filha por ser professora. Mexi meu café observando o creme girar. E a Vitória? Ela deletou todos os posts de família no Instagram. Cada um deles. Alguém nos comentários da página do consultório perguntou se ela era a irmã que mandou um emoji de coração quando a mãe renegou a irmã. Raquel riu amargamente. Aparentemente, pacientes não adoram saber que sua cirurgia plástica tem um tempo de resposta de 30 segundos com emoji de coração para crueldade familiar. Bruno tinha ficado totalmente em silêncio. Segundo Raquel, ele disse à tia Patrícia que toda a situação tinha sido tirada de proporção e que preferia não discutir o assunto. A classe profissional tinha seus modos de punir deslizes sociais. Ninguém estava boicotando o consultório da Vitória ou recusando contratar o escritório do Bruno, mas havia sussurros, olhares de lado em eventos de networking, o distanciamento sutil que acontecia quando as pessoas percebiam que a superfície brilhante de alguém escondia algo podre por baixo. Sua mãe está indo a um terapeuta, acrescentou Raquel calmamente. Disse a tia Patrícia que quer entender o que deu errado. Pousei minha caneca. Bom para ela. Você não quer saber mais? Talvez ela esteja realmente mudando. Talvez esteja. Olhei pela janela para o carvalho no nosso quintal, onde Marcos e eu trocamos votos. Mas ela mudar não muda o que aconteceu, e não me obriga a voltar. 6 meses depois, aprendi como é a paz de verdade. Não a ausência de barulho. Nossa casa na fazenda nunca foi silenciosa. Lilian praticava piano na sala, as teclas tropeçando em furelize com imperfeição determinada. Marcos discutia com o trator no celeiro, convencido de que a máquina entendia seus sermões sobre eficiência de combustível. As galinhas tinham opiniões sobre tudo, mas, por baixo de todo esse barulho, quietude. O tipo que vem de saber exatamente onde você pertence. Eu ainda era dirigente regional. O trabalho era difícil. Reuniões de orçamento, conflitos de pessoal, a papelada interminável de gerenciar 12 escolas. Mas toda manhã, quando entrava no meu escritório, vi o desenho de giz de cera da Lilian fixado acima da minha mesa. 3 bonecos de palito, sol amarelo. Minha mãe, meu pai, eu.
Aquele era meu lembrete diário de como o sucesso realmente parecia. No nosso terceiro aniversário de casamento, Marcos e eu fizemos outro piquenique sob o carvalho. Lilian ajudou a arrumar a toalha, espalhando pratos de frango frio e os famosos biscoitos da mãe do Marcos. A luz da tarde transformava tudo em ouro. Alguém de uma editora ligou semana passada. Mencionou Marcos casualmente, me entregando um copo de limonada. Querem que você escreva um livro sobre sua carreira, sua jornada, tudo isso. Balancei a cabeça antes que ele terminasse. Não quero viver no passado. Mesmo se pudesse ajudar outras pessoas, outros professores que foram levados a se sentir pequenos? Pensei sobre isso. Pensei de verdade. Se eu algum dia contar essa história publicamente, disse finalmente, será nos meus termos. Não por vingança, não por lucro, apenas para deixar outra pessoa saber que não está sozinha. Lilian engatinhou para o meu colo, cheirando a grama e sol. Conta uma história, mamãe. Beijei o topo da cabeça dela. Era uma vez uma professora que encontrou sua família. A carta chegou numa terça-feira de outubro, quase exatamente um ano após a cerimônia. Sem remetente no envelope, apenas meu nome escrito numa caligrafia que reconheci imediatamente. A cursiva cuidadosa da qual minha mãe sempre se orgulhou. Sentei à mesa da cozinha por um longo tempo, apenas segurando o envelope. Marcos entrou vindo do celeiro, viu que eu estava segurando e sentou-se à minha frente sem dizer uma palavra. Você não precisa abrir, disse ele. Eu sei. Abri mesmo assim. A carta tinha 2 páginas manuscritas em seu papel de carta personalizado, o cartão creme com suas iniciais em relevo dourado. Ing. Escrevi esta carta 47 vezes. Cada vez tentei explicar, justificar, fazer você entender por que fiz o que fiz. Mas a verdade é mais simples e mais feia do que qualquer explicação que eu pudesse dar. Eu estava com medo. Medo do que as pessoas pensariam. Medo de ser julgada. Medo de que suas escolhas de alguma forma refletissem falhas em mim. Não espero que você me perdoe. Eu mesma ainda não me perdoei. Só quero que saiba que eu estava errada. Não chateada ou fora de contexto. Errada. E sinto muito por cada dia que você passou acreditando que não era suficiente. Você não me deve uma resposta. Não me deve nada. Mas se algum dia quiser conversar, não reconciliar, apenas conversar, estarei aqui. Sua mãe, mesmo que essa palavra não signifique para você o que deveria. Li 2 vezes. Então, dobrei cuidadosamente e coloquei na gaveta da cozinha. O que você vai fazer? Perguntou Marcos. Não sei. Olhei para o carvalho, suas folhas ficando âmbar na luz do outono. Mas, pela primeira vez, acho que não preciso saber ainda. Sabe o que me manteve acordada por meses depois de tudo isso? Não a raiva, nem mesmo a tristeza. Foi uma pergunta. Por quê? Por que uma mãe apagaria a própria filha? Que tipo de pessoa olha para a filha e vê um problema? Passei muito tempo lendo sobre isso, conversando com uma amiga terapeuta, tentando entender, não para perdoar, mas para parar de carregar o peso da confusão. Aqui está o que aprendi sobre pessoas como minha mãe. Margarida Oliveira cresceu em uma família onde o amor era transacional. Seus próprios pais a elogiavam quando ela conquistava algo e se retiravam quando não. Ela aprendeu cedo que valor é igual a desempenho, que você ganha seu lugar à mesa, literalmente. Quando ela teve seus próprios filhos, não conhecia outra maneira de amar. Quando Vitória se tornou médica e Bruno se tornou advogado, minha mãe não estava apenas orgulhosa, ela estava aliviada. O sucesso deles provava que ela era uma boa mãe. As conquistas deles eram as conquistas dela. O status deles a protegia da vergonha que ela carregava desde a infância. E então havia eu. A filha que escolheu significado em vez de dinheiro. Que escolheu uma profissão simples que fazia Margarida se sentir exposta. Cada vez que alguém perguntava sobre os filhos dela, ela tinha que me explicar. E para ela, uma explicação parecia fracasso.
Então ela fez o que pessoas assustadas fazem: cortou a parte que doía. Isso não a justifica. Nada justifica abandonar seu filho. Mas entender isso me ajudou a perceber algo importante. A rejeição dela nunca foi sobre o meu valor. Foi sobre as feridas dela. E aqui está a coisa que quero que você ouça. Se você já esteve no meu lugar, você não é responsável por curar as pessoas que te machucaram. Você pode entendê-las sem desculpá-las. Pode ter compaixão sem dar a elas acesso à sua vida. Limites não são muros construídos de raiva. São portas que você controla. Se essa história ressoou com você, tem uma pergunta. Você já teve que escolher entre manter a paz e proteger a sua paz? Deixe sua resposta nos comentários, leio cada uma delas. E se quiser mais histórias como esta, confira o vídeo linkado na descrição. Acho que você encontrará algo que fale com você. Obrigado por estar aqui, obrigado por ouvir. Sou a Ingrid e finalmente sei o que família realmente significa.